paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, mas a pergunta que eu sempre me faço é: será que nós sabemos o que nós realmente estamos celebrando? Hoje nós estamos entre a lenda e a tradição, entre personagens fictícios e um personagem real. Hoje nós estamos entre uma história de entretenimento para crianças e uma história que pode mudar, transformar a vida das pessoas. Reza-nos a lenda, mas se eu for falar de lenda com você aqui, eu preciso escolher uma. Porque várias são as lendas acerca dessa história, de vários povos, de vários lugares e de tantos tempos. Todas elas trazem os seus personagens e símbolos, coelhos e ovos. Na realidade, a primeira personagem a representar a Páscoa dentro dessas lendas não era um coelho, era uma lebre. Mas aí os contadores de histórias foram percebendo que o coelho era bem mais agradável e gentil de se ver e de se falar do que a própria lebre. E conforme o passar do tempo, dos anos, foram trocando a personagem. Mas eu ainda fico indeciso em qual lenda eu devo te contar. Então vamos fazer assim? Deixa eu te contar uma história real. A Bíblia nos relata a história de um povo que viveu por mais de 400 anos na terra do Egito. Grande parte desses anos eles foram escravizados sem nenhum motivo por Faraó. A Bíblia nos diz também que certa feita eles oraram ao seu Deus e Deus ouviu o seu clamor e levanta para eles um libertador por nome Moisés. Já grande, este homem é enviado por Deus de volta ao Egito. Depois de uma fuga, você deve conhecer a história. Ele volta para o Egito agora mandado pelo Senhor. E a Bíblia nos diz que através de Moisés, Deus opera maravilhas naquela terra. Em uma dessas maravilhas, a última, a 10ª, Deus manda com que Moisés peça para cada família ali matar um cordeiro e prepará-lo para comer durante a noite, a madrugada. Mas o sangue daquele cordeiro não seria em vão e nem jogado fora. O sangue daquele cordeiro deveria ser passado nos umbrais e nas vergas das portas e janelas. Porque, segundo o Senhor, Deus enviaria o anjo da morte naquela terra, e aquela porta ou aquela casa que estivesse com a marca do sangue, o anjo da morte passaria por cima e não entraria naquela casa. A Bíblia nos relata que foi uma noite de dor e clamor no Egito, mas Deus fez separação entre o seu povo e o povo do Egito. Naquela Páscoa não havia chocolate nem doces, não havia coelhos, havia um cordeiro pascual, ervas amargas para representar os anos de escravidão que o povo havia passado naquele lugar. Aquela Páscoa deveria ser comida com pressa, porque no dia seguinte haveria libertação para aquele povo. E tudo isso era uma simbologia daquilo que Cristo ainda viria fazer não apenas por um povo, mas por toda uma humanidade. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo diz que nós ainda éramos pecadores, mas mesmo assim ele morreu por nós. Nós éramos inimigos de Deus, mas com a sua morte ele nos reconciliou com Deus. Um dia, um certo homem por nome João está batizando o povo no deserto. E de repente, quando ele olha, vem caminhando um certo cidadão ao seu destino. E ele olha para todos os que estão ali e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu falo Cordeiro, eu me lembro da Páscoa lá de trás, da Páscoa do Egito. E Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que Cristo ele é o nosso Cordeiro Pascual. A Bíblia nos diz também que ninguém tirou a vida dele, ele por si mesmo a entregou para que nós tivéssemos direito de sermos chamados filhos de Deus. Hoje é dia de cruz vazia. Hoje é dia de sepulcro vazio.
Hoje é dia de ressurreição de um Cristo que morreu, mas ressuscitou para nos dar direito à vida eterna com Ele. Que possamos entender o sentido da Páscoa, que possamos entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos hoje termos o direito de dizer Abba, Pai. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Uma feliz Páscoa para você, para a sua família e para todos os seus.